A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você já parou para pensar que as Olimpíadas começam semana que vem? É isso mesmo, as Olimpíadas de Paris começam no dia 26 de julho, na próxima sexta-feira. E eu não sei se você também tá com essa impressão, mas eu, pessoalmente, esperava que essa altura do campeonato, pra gente usar uma referência de esportes, a gente chegaria em julho tendo mais mídias sobre as Olimpíadas, uma expectativa criada em torno desses jogos, que depois do período da pandemia vão ser os primeiros, digamos assim, normais. As Olimpíadas de Tóquio foram adiadas e acabaram acontecendo sem acesso do público aos jogos. Só que tem um ponto aqui. Apesar de ser Paris, uma cidade relativamente mais fácil para quem está no Ocidente chegar e também para quem está no Oriente, uma cidade ali, digamos, no meio do caminho de várias rotas aéreas, quem deve lotar os estádios são os franceses. De acordo com dados do Paris Jetan, não sei falar francês, o Conselho de Turismo da cidade, a capital espera 11,3 milhões de visitantes durante as semanas dos Jogos Olímpicos, dos quais apenas 1,5 milhão vão ser internacionais. Embora isso seja suficiente para manter os estádios ocupados, os hotéis, as companhias aéreas e as agências de viagem estão sentindo um aperto onde esperavam ver um boom. A estratégia do dia de hoje é te contar por que Paris não está sendo tão procurada assim quanto os organizadores esperavam nessa época dos Jogos Olímpicos. E como o dia hoje foi bem atribulado, eu estou gravando esse podcast no final de segunda-feira, você está ouvindo terça-feira de manhã, tenho muitas coisas para te contar, mantendo aí a temática dos esportes. A vitrine para a Copa do Mundo, a Copa América, cuja final aconteceu em Miami, terminou com caos, com invasão de torcedores. Vou te falar um pouquinho sobre o que as pessoas estão falando sobre a organização dos Estados Unidos para esse tipo de campeonato depois deste evento. Também vou te falar sobre como a Argentina vai vender dólares no mercado paralelo para conter a desvalorização do peso e também que o ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump escolheu um senador para ser o seu candidato a vice-presidente. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só se inscrever aqui no podcast. Não esquece, é muito importante. Compartilha aí com os seus amigos, colegas, pessoal do trabalho e também segue a gente lá nas redes sociais Bloomberg Linha Brasil. Vamos às notícias. O ex-presidente Donald Trump escolheu J.D. Vance como seu candidato a vice-presidente, colocando na corrida presidencial o ex-investidor de venture capital que se tornou senador e cuja adesão à política ganhou atenção nacional e o tornou uma estrela em ascensão no partido. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira, 2 dias depois da tentativa de assassinato frustrada que desestabilizou uma disputa presidencial que já estava caótica. Além de toda essa turbulência aí, os tiros no comício, somados a um aumento global da violência política, foram um grave lembrete da importância do vice-presidente, que assumiria a presidência na ausência ou na incapacidade do presidente de cumprir as funções do cargo. J.D. Vance tem 39 anos, quase 4 décadas mais jovem que Trump, de 78 anos, marcando uma potencial mudança geracional para o partido e oferecendo uma nova voz aos esforços republicanos para reforçar a sua atração pelos trabalhadores da classe operária, que antes eram a base do Partido Democrata em estados-chave como Michigan, Wisconsin e o estado natal do presidente Joe Biden, a Pensilvânia. O Banco Central da Argentina vai vender dólares nos mercados cambiais paralelos a partir desta segunda-feira, em uma tentativa de sustentar o peso, cuja taxa de câmbio não oficial se enfraqueceu mais de 30% este ano, aumentando ainda mais a pressão sobre a inflação. O presidente Javier Milei e o ministro da Economia, Luiz Caputo, começaram a detalhar no sábado a nova estratégia, que busca conter a diferença cada vez maior entre as taxas de câmbio oficial e paralela na Argentina. Caso você não saiba, a Argentina trabalha aí com duas taxas de câmbio, uma delas a extraoficial, o dólar blue. Embora o peso seja vendido oficialmente a 919 por dólar devido ao controle cambial, uma das principais taxas paralelas fechou na última sexta-feira a 1.405 por dólar. Em junho, os aumentos de preços ganharam velocidade em uma base mensal pela primeira vez desde que Milei assumiu o cargo no dia 10 de dezembro, de acordo com dados do governo divulgados na sexta-feira. E, com 272%, a inflação anual continua sendo uma das mais altas do mundo. É provável que a medida ajude a reduzir a diferença das taxas de câmbio oficial e paralela, mas vai implicar em um menor acúmulo de reservas estrangeiras, de acordo com um grupo de estrategistas do Bank Trust. As reservas são necessárias para suspender os controles cambiais em algum momento e, eventualmente, pagar os 44 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional.
falando na Argentina, a final da Copa América entre a Argentina e a Colômbia era para ser o ensaio geral de Miami para a Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Horas antes do pontapé inicial, no entanto, o evento se transformou num caos. Invasores entraram no Hard Rock Stadium em vários pontos do local no domingo, escalando cercas de aço, entrando por dutos de ventilação e pressionando torcedores nas portas de acesso ao estádio. Em seguida, a polícia e os seguranças fecharam o local, deixando uma multidão de fãs com ingresso do lado de fora minutos antes do início previsto da partida. Os distúrbios foram o ponto culminante do torneio da Copa América, que já foi marcado pela baixa presença do público, um desempenho decepcionante da equipe do país anfitrião e brigas nas arquibancadas. O torneio de futebol, que geralmente é realizado na América do Sul, foi concebido para ser uma vitrine para a Copa do Mundo. O estádio, o Hard Rock, em Miami, vai sediar 7 partidas. Na noite de domingo, os organizadores adiaram o início da partida por 1 hora e 15 minutos, quando os funcionários do estádio, reforçados por policiais de choque, começaram a deixar os torcedores entrarem. Só que eles fecharam as barreiras repetidas vezes, enquanto os torcedores vestidos com camisas da Colômbia e da Argentina corriam para os portões. O Hard Rock Stadium disse em um comunicado que mais do que dobrou a equipe que normalmente trabalha nos eventos para se preparar para o jogo, só que teve que fechar os portões para evitar debandadas e ferimentos graves depois que torcedores indisciplinados tentaram driblar a segurança. Depois de reabrir os portões por um breve período, o acesso foi fechado novamente porque o estádio estava lotado, embora as pessoas com ingressos ainda estivessem do lado de fora, de acordo com o comunicado. Seguindo o nosso assunto de esportes, vamos à estratégia do dia de hoje, que é entender o que aconteceu com os Jogos Olímpicos de Paris que não atraíram o público que era esperado inicialmente. Talvez você tenha ficado chocado, inclusive, com a informação de que justamente os Jogos começam agora no dia 26 de dezembro. Tem muita gente com quem eu falo que... De dezembro, olha que maluca, dia 26 de julho. Tem muita gente com quem eu falo que justamente não sabe nem que dia que as Olimpíadas vão começar. O Alan Banchand, que não é o Alan que trabalha comigo, esse Alan, que no caso é proprietário da empresa de viagens esportivas 14SB, construiu seu negócio no passado com base na pré-compra do estoque de quartos de hotéis para grandes eventos, o Super Bowl, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e na venda de ingressos a preços competitivos para os fãs. Só que neste ano, segundo ele disse à Bloomberg, as vendas ficaram 80% abaixo das suas expectativas com base nos Jogos Olímpicos anteriores. Diz ele que essa é a primeira vez em 25 anos que aceitaremos menos dinheiro do que pagamos por quartos de hotel que contratamos há 30 meses. Normalmente, segundo ele, as vendas começam um ano antes do evento, abre aspas, mas os preços estavam altíssimos. Gastamos $1.000 por noite em hotéis que normalmente custariam $400. E se pagamos muito dinheiro, temos que fazer a venda por muito dinheiro. Quando todos perceberam que não haviam reservas, cerca de 100 dias antes do evento, as pessoas começaram a reduzir os preços pela metade e nós tivemos que fazer o mesmo. Fecha aspas. A essa altura do campeonato, o Bachan espera atingir o break-even, em vez de perder dinheiro com o evento. Ou seja, ele vai empatar, ele não vai nem ganhar nem perder. Mas ele não tem certeza de que isso será possível. As companhias aéreas estão em situação semelhante. Em 11 de julho, a Delta Airlines estimou que teria um prejuízo de $100 milhões, já que os turistas optaram por não viajar para a França durante os Jogos Olímpicos, deixando muitos assentos não vendidos. Em uma situação semelhante está a Air France, que aumentou sua capacidade de voos de cidade dos Estados Unidos para Paris em 15% durante os Jogos. Até o momento, sua empresa controladora, a Air France KLM, relatou uma perda de receita de pelo menos €180 milhões em julho e agosto, o que atribuiu aos Jogos Olímpicos. Com muitos dos seus assentos adicionais ainda não vendidos, ela também cortou preços, principalmente para pessoas que fazem reservas com pontos quando os descontos são mais opacos. Essa tendência se aplica a todo o setor. Enquanto os voos internacionais para o Rio de Janeiro cresceram 115% em relação ao ano anterior durante o período das Olimpíadas em 2016, Paris registrou um crescimento de apenas 8%, de acordo com dados da empresa de análise de viagens Forward Keys. O Bachan, que não é o meu Alan do trabalho, diz que os viajantes não têm medo de gastar hoje em dia, mas perceberam que os preços estavam muito altos. Segundo ele, as pessoas querem ir, mas também estão dispostas a esperar. Mas, com tão pouco tempo antes da cerimônia de abertura do dia 26 de julho, os hotéis estão ansiosos. A luta para aumentar a ocupação, com a redução das diárias e a eliminação das exigências de estadia mínima, reverbera em quase todos os setores da indústria hoteleira da cidade, incluindo aluguéis de apartamentos e hotéis de luxo.
Isso também ocorre em meio a um ano de turismo recorde na Europa, em que os visitantes internacionais, impulsionados pelos americanos, devem contribuir com 800 bilhões de euros para a economia da região. No total, os níveis de ocupação dos hotéis de Paris durante o evento estão em torno de 80%, de acordo com dados da CoStar, divulgados no dia 26 de junho. Esse número é nitidamente inferior à ocupação hoteleira durante Londres 2012 e Rio 2016, que atingiu uma média de 86,6% e 94,1%, segundo dados da CoStar. Nem todos cortaram os preços. Os vencedores na frente hoteleira são aqueles que nunca cobraram tarifas exorbitantes desde o início. O caso do Generator, que oferece uma mistura de albergue e quartos de hotel tradicionais. Segundo seu CEO, Alastair Thoman, a tarifa bruta para sua categoria mais barata, uma cama e um dormitório grande, está atualmente em torno de 76 euros por noite, o dobro dos 38 euros cobrados nessa mesma época do ano passado. Para os quartos privativos, a tarifa bruta é de 205 euros, um aumento de 72% em relação a 2023, o que contrasta aí com hotéis de luxo que estão sendo vendidos, por exemplo, a $340 ainda durante a primeira semana dos jogos. Com meses de planejamento geralmente necessários para garantir ingressos para os eventos mais cobiçados, como atletismo e natação, é improvável que um fluxo repentino de turistas espontâneos iria para Paris para preencher os quartos vagos. Quem nos dera, né mesmo? Você iria, com certeza. E as famílias e os amigos dos atletas, que garantiram as cobiçadas vagas nas equipes nacionais, alguns no mês passado, já fizeram os planos de viagem. Ou seja, não vai ter um boom de última hora aí para Paris. E chegamos ao final de mais um podcast. Agora, oficialmente, estamos de volta com os comentários no Spotify. Você pode deixar o seu lá, você pode deixar a sua opinião, sua pergunta, o que você quiser. Inclusive, agora estou tendo alguns retroativos de episódios anteriores. Mas eu vou honrar o Pedro Tez, que deixou um comentário aí no episódio de ontem. E assim seguiremos com a leitura de comentários, em que ele diz aí que a apresentadora desse podcast está trabalhando cedo. É porque eu lanço o programa, episódio para sair na sua madrugada, Pedro. Então, na verdade, eu estou trabalhando tarde. É o contrário. Só que da segunda-feira, entendeu? Espero que sim. Não esqueçam de comentar, deixar o seu like, o seu compartilhamento. Não sei se dá para dar like no Spotify, não lembro. E a gente se vê amanhã. Até mais.